Olá, meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a gente continuará com o processo de construção de planilhas no Revit e da exportação e automatização dessas planilhas no Microsoft Excel. Bom, o próximo serviço que a gente vai fazer agora, né, se a gente vier agora aqui na nossas planilhas, na nossa tabela aqui, né? A gente tem tapume, né? Se a obra nossa tiver um tapume, então eu posso fazer o levantamento de tapume. O tapume, você pode fazer um tapume em chapa de compensado, que é um pouco mais barato, né? Você pode fazer em tábuas, você pode fazer com chapa metálica, pode fazer com tela. Então, cada um desses tapumes, né, tem um custo, tá? E a gente orça o tapume aqui ou por metro quadrado, se você pode definir por metro quadrado, independe da altura do tapume, ou por metro linear. Quando você coloca o metro linear, você tem que calcular, definir, especificar qual é a altura desse tapume. No nosso caso aqui, nós não vamos calcular tapume. Lá no Revit, nós temos, né, aqui, se você ver aqui a arquitetura em paredes, né, em paredes nós temos lá uma parede chamada de tapume. Então, se você quiser modelar o tapume, o programa aqui vai calcular a quantidade de tapume e, inclusive, está aqui ó, a tabela de tapumes. Tá? Então, se eu quiser modelar o tapume, é só modelar como se estivesse modelando a parede. Então, a parede lá chamada de tapume, ele vai calcular aqui o quantitativo. Tá bom? Então, nós vamos considerar que vai ser feito um muro de fechamento da construção e não vai ter tapume. Tá? Então, no princípio, vai ser isso. O próximo serviço que a gente teria os barracões, né, e depósitos. Então, a gente pode simular também um barracão de obras, a gente pode simular, a gente pode, né, o barracão de obras a gente orça por metro quadrado. A gente pode também, quando a gente está trabalhando com construções em mais de um andar e você tem que fazer a proteção, que é uma região onde tem risco de desmoronamento, ou seja, risco de quedas de materiais que possam provocar acidentes, você pode então colocar um entelamento, né, de proteção, né, uma bandeja salva-vidas, andaimes. Então aqui a gente mostra como que orça cada um desses materiais. E é possível também a gente simular isso dentro do programa, né? Então a gente não colocou isso lá, então, ou seja, a simulação desses itens, quando a gente tiver mais avançado no programa Revit, você vai ver que não é nada difícil de modelar, tá? Mas a gente vai só mostrar aqui o que é necessário nessas pequenas obras, ou seja, nas obras iniciais. Então, um item que é importante, né? O barracão de obras é importante e a gente precisa também definir as instalações provisórias de água, luz e força, tá? Então, aqui nas instalações provisórias. Então, a gente vai voltar aqui no Revit e a gente vai, então, modelar esses itens aí. Vou mostrar para vocês como que é o processo de modelagem. Vou fechar essas tabelas que eu já defini aqui e a gente vai vir, então, agora aqui em ligações provisórias. Se vier aqui em ligações provisórias, veja aqui que não tem nada definido, ou seja, não tem nenhum item desses definidos aqui. Nós vamos, então, mostrar o processo, então, como é que a gente faz para modelar essas ligações provisórias, como é que a gente faz para modelar a locação da obra, que eu vou mostrar em sequência, e o barracão de obras, tá? Então, vou falar desses três itens. Eu já falei do barracão de obras, já falei das instalações provisórias, né? Instalações provisórias são instalações de água, de energia, de esgoto, porque se você iniciar uma obra, se não tem água, não tem energia, não tem esgoto, você precisa das instalações provisórias, essas ligações provisórias. Da mesma forma, a gente precisa do tapume, também já é uma instalação provisória, o barracão de obras, já falei do barracão de obras, né? O que é um barracão de obras? Um barracão de obras é um local onde as pessoas vão fazer as suas alimentações, os operários, onde você pode fazer a guarda de materiais, né? E a locação da obra, né, já é um item importante para a gente fazer, né, definir o posicionamento correto, né, dos elementos. Então, a gente faz uma planta de locação. Essa planta de locação normalmente ela é feita lá no projeto estrutural. A gente vai mostrar no modo de projeto estrutural, a gente vai mostrar como faz essa planta de locação. A partir dessa planta de locação, a gente pode fazer a locação
por tabeira, por gabarito, né? E aí você faz a alocação aqui por metro linear ou por área, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui por metro linear. Você faz a tabeira externa e define, então, os eixos. Depois, lá no projeto estrutural, a gente define isso aqui com mais detalhes, como que é feito, tá? E a gente pode também fazer a locação por ponto, ou seja, uma locação utilizando equipamento de topografia, um teodolito, né, uma estação total. Então, a gente consegue fazer essa locação, tá? Vamos mostrar, então, agora no Revit como que a gente faz, como que a gente levanta esse serviço. A gente vai voltar para o Revit aqui. Aqui no Revit, a gente vai aqui em arquitetura, tá? Em arquitetura, a gente tem um item aqui só de levantamento de áreas, tá? Então, nós vamos aqui em área e vamos definir uma planta de área, tá? Quando eu clico aqui em planta de área, eu tenho aqui alguns tipos de plantas que eu posso definir. Planta de área construída, planta de área útil, né? Essa planta de área útil e construída a gente utiliza muito quando a gente vai calcular o desíndice urbanístico, onde vai fazer a planta de situação, a planta de locação arquitetônica, nós já mostramos isso no módulo 1, tá? Nós vamos colocar aqui uma planta agora que a gente chamou aqui de levantamentos preliminares, tá? E vamos pegar o piso 1. Vamos colocar aqui, não ativar para pedir para duplicar as vistas, senão ele vai criar uma outra vista com o mesmo nome, então eu vou deixar desse jeito, tá? E vamos confirmar. Quando eu clico aqui, vai perguntar se eu quero já criar automaticamente linhas, limites, ou seja, ele criaria limites linhas nos limites da construção. Eu não quero, porque eu quero definir isso de forma mais eu tenho que definir isso de forma direta e não ele calcular. Vou falar não. Pronto, já calculei essa planta de área, já defini. Quando eu faço isso, essa planta de área ela vai ficar aqui embaixo. Se você ver aqui, ó, ela está aqui, ó, planta de área do piso 1. Então aqui nós vamos definir aquelas áreas que eu quero, tá? Então, olha, eu posso vir aqui, inicialmente, aqui em arquitetura, vamos definir os limites das nossas áreas, né? Então, vamos imaginar que eu queira fazer aqui um barracão de obras, né? Aqui eu posso fazer dentro do terreno, posso definir, por exemplo, aqui, ó, tá? Bom, vou definir as dimensões aqui. Vou clicar aqui, tem uma cota temporária aqui, eu vou trazer essa cota para cá. Vou falar aqui que ela vai ter 2,50 m de largura, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vim trazer a cota para cá, clico na bolinha azul ali. Posso pegar essa daqui, ó, e aí vou falar aqui que ela vai ter 2,50 m por 4, por exemplo. Então, definir ali os limites dessa área. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar essa área daqui, porque senão ele vai contabilizar, ele pode ter uma interferência de uma área para outra. E aí nós vamos aqui identificar essa área, tá? Vamos vir aqui em área e vamos colocar. E vamos falar que essa área aqui vai ser o nosso barracão de obras. Pronto, já está lá o barracão de obras. Agora nós vamos definir. Aqui eu poderia também definir a limpeza do terreno, a área de limpeza do terreno por aqui. Só que ele pegaria a área plana. Então nós já definimos lá de forma automatizada. Definimos então a área de barracão de obras. Eu vou definir agora a minha área de locação. Então eu vou vir aqui limite de área. E vamos falar que eu quero locar. Eu poderia pegar, locar só a construção aqui. Normalmente a gente pega a construção. Então, em situações normais, a gente pega aqui a construção e coloca 1 metro de deslocamento. Então, eu poderia vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, definir mais ou menos assim, ó, deixando espaço aqui, porque esse limite aqui seria o limite da tabeira, tá? Então, eu posso fazer dessa forma, se for locar só a obra, tá? Ou eu poderia colocar essa área toda aqui, se eu quisesse locar, utilizar toda essa área aqui para fazer locação, tá? Então, isso fica a critério aqui, né? A construção, a alocação da construção, ela fica talvez mais interessante aqui, porque tem eixos aqui. Aqui talvez não é tão interessante definir, né, essa alocação. Se a gente quiser incluir, pode incluir. Pronto.
Feito isso, eu vou pegar então agora, vou aqui em área e vou colocar essa área aqui. Então, eu vou falar que essa área aqui vai ser minha área, a minha alocação da obra. Pronto, tá ali. E agora eu vou colocar as instalações provisórias. Então, para colocar as instalações provisórias, nós vamos vir aqui em anotar, tá? E aqui em anotar, tem aqui um componente. Nós vamos vir aqui, um componente de detalhe. Então, nós temos aqui, olha, uma ligação provisória de energia. Então, vou colocar aqui um componente de ligação provisória de energia. Vou colocar agora um componente de esgoto, tá? Uma instalação provisória de esgoto. Coloquei no passeio ali, mas pode colocar dentro dentro da construção também. Pronto, já com esses itens já inseridos aqui, eu posso fechar essa janela, tá? Então, veja aqui que já definiu aqui 10 metros quadrados de área, 64,9 metros quadrados. Posso vir agora aqui, ó, nas tabelas e conferir esses itens, então. Então, se eu vier aqui em instalações provisórias, já está ali as instalações provisórias, né, unidade. Eu tenho que colocar agora o custo unitário de cada uma delas, tá? Se eu vier em locação, a área de locação também já está definida aqui, tá? Então, ela já definiu a área total de locação. E aqui nós temos, né, o barracão de obras também, com a área, então, já definida também aqui. Bom, nós vamos voltar aqui na nossa planta de piso 1 e a gente vamos pegar essa área que nós acabamos de fazer aqui, nós vamos tirar ela daqui, tá? Então, eu vim aqui, eu vou selecionar tudo aqui, vim em filtro, vou colocar aqui para que ele pegue os limites de área e as áreas, tá? E vamos tirar daqui, tá? Ou seja, ao fazer isso, ele não altera, porque a área está levantada aqui. A gente vai precisar lá no final da obra de definir, né, a área de limpeza final da obra, ou seja, eu vou precisar de definir qual que é a área de limpeza final da obra, tá? Então, olha, para definir essa área de limpeza, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que vir aqui, da mesma forma, né, em arquitetura, limite de área, tá? E nós vamos calcular, então, os limites da nossa construção aqui para definir essa limpeza final da obra. Então, nós vamos vir aqui, limite de área, a gente vai tirar aqui o deslocamento, porque não quero deslocamento, e vou desabilitar também aqui, porque eu não quero que aplique regras, tá? Vou vir aqui, olha, e vou selecionar os limites aqui. Aqui nós temos uma área de serviço que a gente fez lá embaixo, então nós vamos colocar como limite aqui também. Aqui eu vou pegar do outro lado aqui, vai facilitar para mim aqui. Olha, vem até aqui e fecho. Então, essa área aqui é a área que eu defini no primeiro pavimento, tá? Então, é a área do primeiro pavimento. Eu tenho também a área do segundo pavimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, selecionar tudo aqui, vou filtrar, vou marcar nenhum aqui, vou deixar só o limite de área, vou mover isso para cá, tá? E aqui nós vamos copiar essas duas áreas, ou seja, porque eu tenho os primeiro e o segundo pavimento para limpar, tá? Se eu tivesse um pavimento só, seria só essa parte de baixo aqui. Eu poderia fazer de uma outra forma também. Eu poderia pegar e fazer a projeção do segundo pavimento, naquele mesmo processo, aqui em arquitetura, área, planta de área, né? E fazer uma planta de área do segundo pavimento para definir isso. Mas como eu sei que os formatos são iguais, né? Em cima tem a sacada, então as áreas vão ser a mesma. Então, eu vou vir aqui em área, vou identificar essa área e vou identificar essa área, tá? Então, aqui nós vamos agora definir aqui, falar que aqui, então, é a limpeza final. Vou copiar esse texto aqui para facilitar para mim, então, Ctrl C. E vou aqui colocar também a limpeza final, tá? Então, se a gente vier aqui nas tabelas e vier aqui na limpeza final, na tabela de limpeza final,
a área já está contabilizada ali, a área de limpeza que a gente vai utilizar lá no final da nossa planilha, tá bom? Bom, agora nós vamos voltar para a planilha, nós vamos mostrar então agora o processo de sequência que a gente vai dar nessa planilha, né, o processo de automatização. Então, a gente vai fazer aqui uma forma de mostrar como que automatiza, como que facilita o processo. Planilha, normalmente, tem muita gente que não gosta de fazer, porque demora um pouco, né, o processo é um pouco moroso, a gente vai tentar automatizar o máximo possível aqui. Então, eu vou clicar aqui nessa bolinha aqui, eu vou arrastar para baixo, que eu vou utilizar o setup como referência. E o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui no setup e nós vamos aqui localizar as instalações provisórias, tá? As ligações provisórias. Então, o caminho eu já falei com vocês, que é Ctrl L. Outros aplicativos, às vezes, a localização é Ctrl F, né? Ou então a gente pode vir também aqui, procurar aqui localizar, tá? Localizar, né? Então, a gente tem essa forma de localizar. E eu vou colocar aqui o termo provisório, tá? Para que facilite aqui a localização. Olha, eu vou colocar sem acento, pode ser que seja. Vou colocar aqui ligações. Ah, não, olha, o que está acontecendo aqui, pessoal? Ele não está localizando porque eu estou com o item capina selecionado. Eu vou clicar aqui fora, tá? Para que ele não fique em cima. E vou lá novamente agora. Provisória. Olha, já achou ali as instalações provisórias, tá? Então ali ele tem o barracão de obras, né? Olha, instalações provisórias de água e energia. Então, olha, instalação provisória de água, está aqui na linha 129, o código é esse aqui, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui na planilha pronta e nós vamos colocar que isso aqui vai ser igual àquela linha lá, tá? O código é esse aqui. Pronto, já definimos o código. O que a gente vai fazer? Agora, eu poderia buscar, dar um igual, da mesma forma, vir aqui e buscar a descrição aqui. A gente vai utilizar uma ferramenta que o Excel tem, que facilita bastante o trabalho. Então, eu poderia vir aqui, então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essas fórmulas. Então, quanto vocês souberem de Excel, mais facilita o trabalho aqui, tá bom? Então, a utilização de Excel ela é muito importante. Então, fazer um curso de Excel avançado ajuda muito, né? Então, a gente vai fazer aqui igual. E nós vamos procurar uma ferramenta que chama Procura Valor, que é procurar valor. E eu posso procurar valor. O que eu estou precisando? Eu estou precisando procurar o valor desse código aqui, nessa tabela aqui. Né, desse código nessa tabela. E como é que essa descrição está organizada? Está organizada na vertical. Tá? Então, eu vou falar que eu vou procurar valor da vertical. Então, eu vou vir aqui, igual, procurar valor na vertical. Pronto, vou abrir aqui, coloco um parênteses. Qual que é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o valor que está nessa célula aqui. Tá? Vou colocar um ponto e vírgula e vou falar onde que eu quero procurar, em qual tabela, qual matriz que eu quero procurar. Então, eu vou clicar aqui e vou vir aqui nessa tabela agora para procurar o valor, tá? Vou clicar, então, daqui de cima. Essa tabela tem muitos itens, tá? Então, eu vou clicar até aqui, deixar assim, porque ela tem várias linhas. E aqui, ó, veja aqui que ela já colocou setup, que é a planilha setup que eu estou procurando. A linha, eu estou começando aqui na linha, na célula A7 e estou indo até a célula D19. Vou falar que não, eu não quero D19, eu quero D20.000, por exemplo, para ele pegar lá embaixo todas as células, tá? Então, vou colocar isso, ponto e vírgula. Agora eu tenho que falar qual que é o valor que eu quero. Então, olha, nessa primeira ali eu quero o valor que está. Então, essa aqui é a primeira coluna. Essa aqui é a segunda coluna, tá? Então, eu quero pegar o valor da segunda coluna. Vou colocar 2 aqui, tá? E ponto e vírgula, eu vou colocar 0 aqui, tá? Vou fechar.
Olha que interessante, ele já localizou para mim lá, certo? Olha, a unidade está na outra coluna. Então, eu vou vir aqui, essa mesma fórmula, eu vou vir aqui, copiar essa fórmula, tá? Dar um Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Só que eu vou falar agora que eu quero pegar a terceira coluna. Pronto, já pegou. E o custo unitário? Vou fazer a mesma coisa, vou dar um Ctrl V e vou falar que eu quero pegar agora a quarta coluna. Olha lá, ele já buscou os valores todos lá, tá? Aqueles valores que eu tinha definido, tá? Então, se eu vier aqui, localizar novamente, e aqueles itens que eu tinha colocado, estão todos aqui, estão os preços. Isso facilita bastante o processo. O que eu tenho que pegar aqui? Agora é pegar no Revit. Quantas unidades, qual ligação provisória de água eu tenho? Eu tenho uma, né? Isso nós já definimos lá no Revit. Está aqui nas tabelas de ligação provisória. Eu tenho uma de água, uma de esgoto e uma de energia. Se eu quiser preencher aqui no Revit os valores, né, não é obrigatório, eu poderia vir, olha, qual que é o custo? R$ 398,79. Eu poderia vir aqui e colocar 398,79. E ele vai calcular o custo total, tá certo? Ele já calcula automaticamente aqui o custo total. Olha, agora o próximo que eu preciso é o esgoto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Olha, a ligação de esgoto tá aqui, ó. É a linha 130. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, posso arrastar aqui para baixo, vou clicar aqui. Ele já pegou ali na linha 130 porque está na sequência, mas eu poderia vir aqui e colocar 130, que é a linha só. Pronto. Olha o que acontece se eu arrastar isso aqui para baixo agora. Ele já achou lá a ligação de esgoto, tá? E vou fazendo assim, né? Olha, isso facilita bastante na hora de definir. Olha, agora qual que é a ligação provisória de energia? Ele já definiu também ali a ligação provisória de energia e só que eu tenho que mudar aqui as quantidades que ele vai colocando na sequência. Então é um de energia, um de água e um de esgoto. Pronto. Qual o próximo item que eu tenho ali, tá? De instalação provisória. Eu posso aqui, se eu precisar, eu preciso inserir linha, eu vou vir aqui inserir e vou inserir nova linha, tá? Então eu posso inserir em linha. O novo item que eu tenho lá é o barracão de obras, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou descer com as linhas, vou voltar aqui no setup e vou colocar aqui barracão. Vamos ver se ele vai localizar por barracão. Ó, vou pedir para localizar tudo, tá? Olha, o barracão de obras está aqui, ó. Eu posso escolher qual que eu quero. Barracão de obras. Pronto, olha, tá aqui os barracões. Aí eu vou, é esse aqui que eu quero, em compensado, a área está aqui, tá vendo? É por metro quadrado. Eu quero um barracão de obras para depósito tipo 1. Então aqui já tem por unidade. Eu vou pegar por metro quadrado porque eu tenho aqui a área por metro quadrado. Então a linha que é a linha 134. Então eu vou vir aqui, falar que a linha que eu quero é a linha 134. Vou aqui agora arrastar. E agora, o que eu vou ter que fazer? O preço é daqui, 584,69. Vou voltar lá no Revit. Vou lá na parte agora de levantamento de barracão de obras, né? Vou colocar o custo unitário aqui, tá bom? Ele vai atualizar. Então, não é obrigatório o preenchimento dos custos unitários, né? Mas se vocês quiserem que o Revit também tenha os levantamentos, os custos totais, eu tenho. E qual que é a área do barracão de obras? 10 metros quadrados. Então, eu vou vir aqui, colocar aqui que a área dele é 10 metros quadrados. E aí, a planilha vai automatizando o processo. A gente não vai perpassar todos os serviços aqui porque vai demorar demais. Então, agora nós vamos já mostrar essa planilha preenchida, tá? O processo é repetitivo. A gente vai mostrar agora como que faz, como que avalia cada serviço, né? De acordo com a etapa da obra aqui. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. E aguardo vocês, então, na nossa próxima aula para a gente dar sequência aos nossos trabalhos.